Bom dia. Então eu vou falar para vocês um pouquinho das anomalias cromossômicas. Essa hora aqui do curso é mais para resgatar as anomalias e principalmente um pouco do mecanismo biológico que acontece. A gente está falando de divisão celular, a gente está falando de cultivo celular, a gente está falando de mitoses. E aí, esse evento por si só ele já pode gerar erro cromossômico, ele já pode provocar o erro cromossômico. E é um dos critérios muito fino na hora de você fazer uma análise, principalmente trabalhando com doenças adquiridas, o que eu estou vendo naquele cariótipo, naquela alteração. Ela é adquirida da doença ou ela é adquirida do cultivo que eu faço? Né? Não completando esse contexto, mas só resgatando a pergunta, eu não sei seu nome, desculpa. Meu? Daphne. Da Daphne, que ela perguntou se dá para fazer o fiche direto. Né? Isso dá para fazer o fiche direto, mas é muito dependente da estratégia que você vai usar. As doenças mais severas precisam de um diagnóstico em promielocítica aguda, o diagnóstico é em 2 dias que o paciente está sob risco de vida. Então eu concordo, faz o fiche. Só que, como a Júlia disse, o fiche, você precisa fazer o fiche quando você tem uma hipótese diagnóstica certeira. Então, às vezes, no pedido médico, não é tão assertivo, né? O médico está suspeitando de, mas ele não tem certeza. E aí você vai acabar fazendo o fiche. Ele pode não dar a marcação esperada, porque o fiche é específico, e você considerar que o paciente está, teoricamente, sem uma alteração compatível com o quadro clínico, e aí é porque a hipótese não foi tão assertiva assim. Então, os exames complementares, tanto a assimetria quanto o mielograma, enfim, eles vão te dar um suporte, vão te direcionar com uma certeza de qual fiche eu tenho que fazer. Então, para fazer um fiche direto na oncomatologia, precisa de um exame complementar para você, pelo menos, tirar a dúvida da hipótese diagnóstica. Senão você acaba fazendo custo, tempo, né? Mas aí isso depende muito da estratégia. Agora, para doenças constitucionais, não. Dependendo do que pré-natal, você faz um fiche direto, trissomias 21, 13, 18. Então, você até pode fazer isso direto. Mas a mesma coisa, não dando nenhuma trissomia, você vai falar que aquele material não tem nenhuma alteração. Então, cabe o cariótipo, por exemplo. Um acaba completando o outro, né? As técnicas em citogenética ou na biologia molecular, elas não são exclusivas, né? Elas resolvem parte do caso, mas muitos dos casos precisam de uma complementação metodológica. Então, só para... E aí, então, assim, agora eu vou resgatar um pouquinho das anomalias cromossômicas e dar uma ênfase um pouquinho no mecanismo biológico para a gente poder igualar, assim, nivelar o nosso conhecimento sobre o que está acontecendo naquele cultivo, ou o que aconteceu com aquele indivíduo, biologicamente falando, para apresentar uma alteração cromossômica. Na setinha aqui, Juliana? Isso. Para baixo, essa imagem eu acredito que muitas pessoas já viram, né? De uma matéria que saiu, se não me engano, uma vez, sobre o genoma, há um tempo atrás, mas eu gosto que ela é muito didática, né? Então, como que, de uma forma mais simples, mas não menos complexa, as doenças acontecem ou o nosso fenótipo ele tem expressão do nosso fenótipo. As informações genéticas, elas estão dentro da célula, né, onde a gente sabe que o material genético nuclear e mitocondrial contribui muito para as doenças humanas, mas a gente, pensando em citogenética e aplicando as técnicas citogenéticas, a gente vai dar ênfase ao material nuclear, porque é a alteração, é a fonte biológica que dá origem aos erros. E aí nós temos então este material como sendo um ácido desoxiribonucleico, formado por uma sequência de bases nitrogenadas, e aí a gente normalmente não dá muito valor quando a gente só simplesmente define assim, o material biológico, ou DNA, ele é uma sequência de bases nitrogenadas. Essa frase ela é simples para a gente compreender a composição química da molécula. Mas ela é complexa se a gente for pensar
na questão, no dinamismo biológico de uma célula. Se a informação que eu tenho ela é química, baseada em sequências desse tipo de molécula, né, dos nucleotídeos, é dessa química que sai toda a comunicação de dentro de uma célula. Então, como de você pensar dentro de uma célula está dependendo dessa sequência. Então, a frase é simples para a gente entender a estrutura, mas ela é complexa. Então, por exemplo, eu vou chegar num ponto que eu vou falar sobre as translocações e como que as translocações ocorrem. Ocorrem por questões, por sequências específicas do DNA. Você tem essa sequência específica como a base para você ter uma expressão de um gene ou de qualquer molécula biológica. A gente sabe que hoje a definição de gene não é mais a sequência que lá na frente da proteína, porque muito RNA funcional dentro das células. Então a definição de gene é qualquer transcrito que tenha uma atividade funcional, que seja biologicamente ativo. Então, se eu tenho a sequência que vai me dar origem a algo funcional, é a funcionalidade deste algo que vai permitir a expressão do fenótipo. Então a gente tem problemas, alterações na estrutura dessa molécula, que ora ela está nesta conformação química, ora ela está nessa, mas a informação genética que contém no DNA é a mesma que contém nos cromossomos. A gente só está mudando a magnitude, não, a compactação, a organização dessa molécula física dentro da célula, mas a informação genética é a mesma. Então, eu posso ter uma alteração a nível de nucleotídeo, como eu posso ter uma alteração a nível de milhões de nucleotídeos, a ponto de eu conseguir identificar essa alteração, ausência ou duplicações na estrutura de um cromossomo. Mas, para uma doença acontecer, eu preciso ter uma doença genética, né? Acontecer, eu preciso ter um evento dentro da minha informação genética, que ela é o DNA ou o cromossomo, dependendo da constituição química e do momento que essa informação está disponível na célula. Lembrando que cromossomo a gente só vê quando uma célula vai entrar em um processo de divisão, ou meiótico ou mitótico. Em outras células que não estão em divisão, o material está em intérfase, livre para os genes serem expressos, silenciados, enfim, e há um mecanismo biológico acontecer naturalmente. O nosso foco é a citogenética. E aí, a citogenética ela é a ciência da genética a nível celular. Por isso que é cito, de célula genética. Então, eu vou estudar a base genética de um indivíduo ou de uma doença, olhando a nível celular, olhando para os cromossomos, e aí a gente só consegue fazer essa observação, como está nessa imagem, se a gente tiver a questão de cultivo, paralisação e o cromossomo em metáfase, né? Para a gente conseguir observar no microscópio. Mas a citogenética, ela é, por essa definição, a capacidade que a gente tem de estudar informação genética a nível celular. Como que a gente vai estudar? Depende do método que a gente vai aplicar. Olhamento G, FISH, que tipo de FISH a gente vai fazer, que tipo de banda a gente vai fazer. Isso também depende muito da indicação clínica. Então, teste genético, ele precisa ter, a gente precisa ter um guia, a gente precisa saber o que a gente está olhando ali. Então, para cariótipo, constitucional, hematológico, enfim, o pedido médico ele é fundamental, né? Exame genético, para diagnóstico desse acompanhamento, a gente não faz autoprescrição, não chega no laboratório e fala, quero fazer meu cariótipo, não é assim que funciona. E, falando em cariótipo, nada mais é do que esse pontinho vermelho. Eu acho que na hora de montar, eu esbarrei alguma coisa, não faz sentido para a imagem aquele ponto vermelho. Mas, se a gente for pensar na citogenética a nível monossômico com banda, que no final das contas a gente vai montar o cariótipo, é a organização, né, é a transposição, transformação, não sei, dessa informação aqui dos cromossomos todo desorganizado, bagunçado, sobreposto, para algo melhor compreendido, agrupado,
em pares, bonitinho, nos seus grupos, e a disposição é sempre do maior para o menor, dentro dos 7 grupos cromossômicos que a gente tem, 1, 2, 3, os 23 pares, né? Dos autossômicos, do 1 ao 22, e sexuais, X e Y. Então, a citogenética permite fazer isso. A Júlia perguntou, se a gente não tem essa banda, o que a gente consegue ver? Alteração numérica, dependendo do grupo você suspeita de qual cromossomo que é, mas se a gente pegar o grupo C sem banda, a gente não sabe. Né? A gente consegue definir masculino e feminino, porque a gente começa a contar os pequenininhos, né? Quando a gente tem 5 adolescentes que é masculino, porque um deles é o Y. Se for aí assim, poste diagnóstico de trissomia 21, o paciente é compatível. A gente tem facilidade em reconhecer um portador de trissomia 21. Os 5 pequenininhos, automaticamente é o pequenininho 21, se for uma mulher vai ter um a mais no grupo C. Então a gente consegue, sem a banda, fazer algum jogo ali para diagnóstico. Mas depois que a gente conseguiu tripsizar os cromossomos e colocar este padrão de claro e escuro ao longo dos cromossomos, lembrando que esse padrão de claro e escuro é específico, cada cromossomo tem um, até porque cada molécula de DNA tem uma sequência, e é em função da sequência que está dentro da molécula que que vai ser permitida essa coloração em tons de claro e escuro. Foi. Você falou uma coisa agora, Bruno. Eu tive um caso que a gente estava com pouca banda e era uma genitália língua. Criança tinha, ele não era um menino, era a deleção do XT. Então, quando você falou aí, porque tem os 3, tem 5. Nesse caso, a gente teve que fazer, a gente fez até uma biologia molecular para a gente conseguir ver os genes relacionados mesmo. Eu me lembrei disso que você falou aí. É isso. Você precisou de uma complementação. E nem sempre, quando a gente não tem a banda, fica muito mais difícil a gente assumir o diagnóstico. Embora para alguns casos, sim. No caso, ele não, por exemplo, ele não tinha clínica de ciência digital. Era genitália língua. Era genitália língua. Era uma coisa muito mais ampla do que um diagnóstico de grau clinicamente falando. Você ia completar alguma coisa? Eu não. Tá feito. E aí, além da técnica de rodeamento CTG, a gente tem a técnica de Fisch, que a Júlia passou aqui tempo explicando, mas ela é uma técnica mais citomolecular, ou seja, a gente continua observando a informação genética a nível celular, seja a interface nuclear, né? É um metafásico, mas a informação genética está no nível de célula, mas para a gente conseguir fazer isso e interpretar essa condição genética, a citogenética deu um braço, deu a mão à biologia molecular, porque a produção de uma sonda, e vocês podem olhar, tudo que envolve genética não tem como fugir da sequência, não tem como fugir das bases. Agora, para a gente conseguir enxergar um pedacinho fluorescente, eu precisei pegar o DNA e colocar a fluorescência nele. Então, nas próximas palestras, vai ser explicado como que isso aqui pode ser produzido e como que acontece a sua marcação, mas em resumo, esse exemplo aqui, a gente tem o material genético alvo, que é, por exemplo, do paciente, e a gente tem sondas, ou seja, trechos, fragmentos, o nome que você quiser dar, um pedacinho de DNA em que foi colocado uma fluorescência ao longo da sua sequência. Este pedacinho do DNA do paciente não dá para fazer isso em vivo. A gente faz isso in vitro, tanto é que é fluorescência in vitro, utilização de fluorescência in vitro. A gente vai pegar este pedacinho que tem a certa fluorescência,
Só que essa sequência de base aqui, ela é complementar a uma outra que teoricamente está no paciente. Então, a sonda é dupla fita, é colocado fluorescência tanto no sentido 3', quanto no sentido 5', quando a gente pensa em composição química do fragmento, do DNA. E aí a gente vai colocar essa marcação para, já que é por complementariedade de base, um lado da fita vai marcar um lado da molécula de DNA, da dupla hélice, e a outra fita vai marcar o outro lado da dupla hélice. Isso aqui por complementariedade de base. Ah, meu paciente não tem esse pedacinho, então você não vai marcar. Se não marcou, é porque o paciente tem uma deleção. Após a interpretação, você pode chegar a essa conclusão, né? Então, assim, a marcação da fluorescência também é baseada na sequência de bases nitrogenadas no DNA. Se não acontecer essa hibridização, se as sequências não forem complementares, a gente não vai conseguir ver a fluorescência no DNA do paciente, do cromossomo do paciente, onde a gente estiver olhando. No DNA, se for na parte nuclear, porque daí a gente está falando em núcleo, em intérfase, então a informação genética é a mesma. A composição química do DNA, da informação genética está diferente. Aqui ela está condensada, compactada, formando os cromossomos, metafásica, e lá ela está no núcleo interfásico. Mas a sequência do DNA existe, porque o DNA do paciente é o mesmo nesta estrutura ou livre como na tela da estrutura. Então vai marcar, se tiver. Ali naquele núcleo interface é considerado um ou 3 sinais de vermelho? Ou Aqui. 2 ou 3? Aqui são 3. Então, mas não é o mesmo caso ali da metáfase, que seria 2. É o mesmo caso. Acontece que quando a gente fala essa sonda aqui, ela tem um tamanho mínimo para a gente conseguir ver, para a fluorescência, porque assim, é tudo químico, né? Então você coloca uma fluorescência aqui, que é uma molécula química, e aí quando você emite a luz, essa molécula ela vai excitar, vai emitir um comprimento de onda, o microscópio vai identificar o comprimento de onda e transformar isso numa cor. Pronto. Só que para ter essa excitação, existe um tamanho mínimo. Então, por exemplo, quando a Júlia colocou o cromossomo inteiro pintado, não é uma sonda do tamanho de 100 megabytes. São infinitas microsondas que vai marcando o cromossomo de P a Q, e quando você emite a luz, cobre o cromossomo inteiro. Então tem pedaços ali que eles não são avaliados, porque você não tem sonda da primeira à última base. Ali, como está em interfase, você pode estar usando, para cobrir uma região, você pode estar usando mais de uma sonda. Então, quando a gente vai olhar uma banda cromossômica, às vezes a conformação daquela sonda, ela pode ser feita de 2 partes, por exemplo, para cobrir melhor aquela região. Como você tem material DNA interfásico, ele está longo. Então, as sondas, fisicamente, elas estão mais distantes uma da outra do que na metáfase. Está compactada. Mas aí eu considero 2 porque elas sempre estão na mesma Sim, mas distância. Ali. Não, você está vendo 3 sinais. Aí você, quando for aplicar, eu não recordo o exemplo que foi dado, né? Tirei do agente da imagem, mas eu não lembro o exemplo da sonda. Mas, quando você vai aplicar uma sonda, você tem a informação, a bula de como ela é construída, o tamanho disso daqui, né? Quantos fragmentos ela é formada, aonde ela vai estar de fato marcando. Então, existe um manual da sonda que você vai aplicar, principalmente, às vezes a construção da sonda interfere muito, porque às vezes você está buscando, eu tenho uma alteração, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Síndrome de Williams, 23 genes deletados dentro da região do 7q23, e o mais deletado, que está deletado no maior número de casos de Williams é o delastina. Então a
as sondas, elas marcam ainda elastina. Mas o paciente clinicamente ele é o INS, também não é uma assim, difícil da gente identificar. Mas o fish negativo, você não pode falar, ele não tem a direção do 7Q. Você vai ter, porque às vezes a direção está fora, ela está para lá ou para cá do gene da elastina. Então, às vezes, você pode fazer uma marcação com mais, na construção da sonda, mais de uma região, com mais de um gene, ou partir para a molécula, para outras ferramentas, né? Outros métodos que vai variar aí a região dele. Clinicamente falando, é o INS. Ele não tem você vai fazer um fish para um gene, a região tem 20, fazer 23, mas acho que é mais, são 27. 21. Mas é isso, então como está na interface, está esticado, as sondas fisicamente são mais longas, então você pode até ver o sinal aí para não dar um diagnóstico de uma daquele tetrassomia, né? Você está vendo 4 ali, não são 2 trissomias, 3 vermelhos em cada grupo, é a construção da sonda. Esse é um ponto importante na hora que você vai aplicar alguma coisa. E a gente, na citogenética, né, se a gente está falando a nível celular, a gente não consegue fugir desse princípio aqui básico, que é o início, células em cultivo, tirando quando a gente está falando de tecido, que ele vai para parafinizar, você tira a parafina, faz um tratamento de digestão e aplica a sonda ali. Né? É um protocolo que eu só vi em curso, nunca fiz, então não consigo trazer experiência, mas é assim, você faz o corte histológico, né? Tira a parafina, faz uma certa digestão ali naquele material e a utilização da sonda. Mas tirando esse contexto, a gente tem necessariamente o início de um cultivo celular. O que é obrigado para a gente trabalhar com cultivo celular? Células vivas. Não tem como a gente cultivar coisa morta. Né? Não somos deuses. A gente brinca de tentar ser Deus no laboratório, mas não somos. Então, para a gente começar um cultivo, precisa de célula viva. Depois, a gente precisa fazer a manutenção desse cultivo, a gente precisa fazer a sincronização desse cultivo, para lá no final a gente ter os cromossomos em metáfase, numa lâmina, para aplicar o método que a gente for resolver aplicar. Plantamento, fish, são os dois para material metafásico. Tá? Na parte do cultivo, um ambiente estéril, meios para crescimento celular, então são infinitos tipos de meio para crescimento de infinitos tipos de células específicas. Né? A gente vê hoje o cariótipo sendo aplicado para um controle de estabilidade genética em cultivo de célula-tronco. Você não faz cultivo de célula-tronco com um meio basal sem fator de transcrição, sem indutor celular, né? Então existe um outro complexo químico para mimetizar o corpo para essa célula crescer. Independente da célula que você vai usar. O ambiente estéril, meio de cultura, a suplementação, os mitógenos para induzir a multiplicação dessas células, né? O tempo adequado. Então assim, a doença aqui é uma doença oncológica que as células são maduras, ela precisa de um tempo maior de cultivo para ela voltar uma etapa, um período, depois mitose, daí para frente. Então as culturas são mais longas, as doenças são mais agudas, as células já têm células já proliferativas, né? Jovens, então você pode fazer um cultivo mais curto, enfim, isso pensando em hematologia, né? A sangue periférico vai ser 72 horas, porque os linfócitos no sangue são já maduros, precisam de um cultivo de 72 horas. E aí, no final das contas, a gente precisa bloquear essa divisão, que é o uso da colchicina, que tem alguns nomes comerciais aí distintos no mercado, né? Hoje já não compra mais a colchicina. Não sei se alguém ainda usa a colchicina mesmo e faz uma divisãozinha dela e aplica a própria colchicina. Hoje a gente já usa mais o que é comercial, que é uma molécula tipo a colchicina, mas que tem a mesma função. Hipotonização celular, fixação, preparo, né, que seria o pingo,
gotejar esse material na lâmina e aí fazer ou a banda G ou o fish, mas desse processo básico aqui não tem como fugir. E aí agora que eu tenho os cromossomos numa lâmina, os cromossomos dispostos para análise, eu consigo identificar tanto a normalidade quanto a anormalidade. Então eu consigo identificar os cromossomos normais e inferir que aquele cariótipo, hematológico, constitucional, enfim, distribuidor constitucional está normal ou apresenta alguma alteração. E aí eu vou entrar agora nas alterações cromossômicas. Deixa eu ver quanto tempo eu falei. 20 minutos. E 2. Vai dando uns sinais assim. Vai dando uns sinais aí, porque falar. Pronto, então uma neoploidia, alteração cromossômica, tá? Ela refere a uma variação da normalidade, que pode ser uma variação da normalidade quando a gente está pensando numa estrutura cromossômica inteira, a mais ou a menos, ou pedaços, trechos desses cromossomos, a mais ou a menos. Tá? Quando a gente pensa em estrutura cromossômica inteira, falando de cromossomos a mais ou cromossomo a menos, isso muda o número final dos cromossomos dentro de um cariótipo, dentro de um indivíduo, dentro de um clone celular. Então a gente dá o nome de numérica. Quando a gente fala de trechos a mais ou a menos, e aí inclui trechos em posições que eles não deveriam estar, então eu tenho os 46 cromossomos, um cromossomo específico está faltando um pedaço, um cromossomo específico tem um pedaço a mais. Os trechos cromossômicos estão trocados, né? Um pedaço do cromossomo 1 está no 10, o 10 está no 1. Então, tudo essa bagunça que não envolve o número final dos cromossomos são chamadas de alterações estruturais. E, biologicamente falando, os erros têm origens diferentes. Perder um cromossomo é um efeito biológico diferente de uma translocação cromossômica. Então, os próximos aí 25 minutos, meia hora, é sobre isso. Se a gente estiver falando em erro numérico, ou seja, eu tenho um clone, eu tenho um indivíduo, ou eu tenho células de um tumor, com uma variação do número de cromossomos, essa origem foi em função de erro de divisão cromossômica. A divisão cromossômica ocorre dentro de um ciclo celular. Erro de divisão celular, perdão. Erro cromossômico dentro de uma divisão celular. Ora meiose, ora mitose. Então, se eu tenho um erro numa meiose, eu formei o quê? O gameta alterado. Teoricamente, daqui para frente vai estar tudo alterado. Se ele fecundar, vai estar tudo alterado. Se eu tenho um erro numa mitose, eu vou ter aquele tecido alterado, eu vou ter mais de um tecido alterado, mas eu vou ter tecidos normais, aí vai depender do momento que aconteceu esse erro. Porque eu parti de uma célula normal, mas a mitose seguinte deu erro. Então, se já nas primeiras divisões eu aconteceu um mitótico, também vai ser difícil achar uma população normal, porque ela vai crescer alterada. Mas se a gente for pensar que existe um ciclo celular, existe um mecanismo, um sincronismo dessas células se dividir de uma a duas, depois de 2, 4 para gametas, que é meiose, ou de 1 a 2 por mitose, para constituir tecido. Eu tenho, no final das contas, células com cromossomos a mais e células com cromossomos a menos. Ao longo desse processo, aconteceu um erro. Aqui apagou, não tem mais nada. Esqueci. Opa. Aqui, eu tenho que os 2 cromossomos homólogos foram para uma célula e aqui ficou sem nenhum tipo nenhum cromossomo deste exemplo aqui, deste par aqui. O par inteiro foi para lá.
Então, no final das contas, eu vou ter células, gametas, né, que a gente está falando de meiose, com 2 cromossomos iguais aqui, 2 cromossomos iguais aqui. Certo? Automaticamente, nenhum cromossomo, vamos dar um número para esse cromossomo aqui, 21. Então eu vou ter um gameta com 2,21 aqui, um gameta com 2,21 aqui, mas eu vou ter gameta sem cromossomo 21 aqui e sem cromossomo 21 aqui. Tá? Porque aconteceu a gente chama de não disjunção ou não segregação dos 2 homólogos partirem para uma célula única. Neste outro exemplo aqui, a gente chama de retardo de divisão cromossômica. Ou seja, eu tenho um homólogo vindo inteiro para cá, com uma cromátide, e eu tenho só uma cromátide vindo para cá. Então eu vou ter uma célula, vamos dar nome, com 2,21 aqui, uma célula com 21 aqui, uma célula sem nenhum 21 aqui, e uma célula com 21 aqui. Certo? Ao mesmo tempo que eu tenho erros de divisão nesta primeira divisão meiótica, em que eu tenho a não segregação na primeira divisão meiótica, eu posso ter o erro na segunda divisão meiótica. Então aqui, na primeira, veio certo, veio um homólogo para uma célula, veio um homólogo para outra célula. A partir da divisão dos homólogos, eu tenho a divisão das cromátides. Primeiro, separa cromossomo homólogo em meiose 1. Depois eu tenho separação de cromátide de irmã em meiose 2. Em meiose 2 e mitose é a mesma coisa. Vai separar a cromátide de irmã, eu tenho um retardo dessa separação de cromátide de irmã. Por mais que elas se separem do centrômero e virem unidades únicas, né? Não mais em parzinho, como um cromossomo de 2 cromátides, elas viram cromátides individualizadas, isso que eu queria dizer. Ao invés de ver uma para a célula direita e uma para a célula da esquerda, as 2 cromátides separadas vieram para uma célula e essa aqui ficou sem nenhuma. Ao mesmo tempo que aqui não houve esse retardo, as cromátides se separaram fisicamente, uma veio para uma célula e a outra veio para outra célula. Vamos dar nome aos cromossomos? 21. Aqui eu vou ter um cromossomo 21 no gameta, aqui eu vou ter um cromossomo 21 no gameta, aqui eu vou ter 2 cromossomos 21 no gameta e aqui eu vou ter nenhum cromossomo 21 no gameta. Então, de acordo com o momento em que esse processo de não disjunção, ou de erro de segregação, ou erro de separação, aí, cada um dê o nome que quiser, eu vou ter formações gaméticas diferentes. A questão é que, a partir dessa união deste gameta com o outro, daqui para frente tudo, o indivíduo, constitucionalmente falando, né, ele é constituído errado, cromossomicamente errado. Você tem um gameta normal, um número de cromossomos normal, vai fecundar outro normal, aí os indivíduos normais também estão presentes, né? Agora, se eu falei que meiose 2 é igual a mitose, e quando eu falo de mitose, já estou falando em pós-fecundação, já estou falando em formação celular do indivíduo, eu começo a encontrar linhagens diferentes alteradas, clones diferentes alterados. Certo? Este clone alterado, essa linhagem celular alterada, ela pode ser constitucional, ou seja, fecundamos 2 gametas normais, começaram as mitoses, a gente sabe que as células, o embrião, ao longo daquela massa celular, que a gente vê em biologia, não vou saber citar todos os nomes de mórula, cáspula, bláscula, enfim, dependendo do grupo de células são formadas ali, elas já começam um processo de diferenciação que vão dar origem aos tecidos ectoderme, mesoderme, endoderme, e aí a gente tem cada um desses folhetos dando origem a um tecido final, maduro, que é o que a gente tem funcionando no corpo primitivo. O erro mitótico pós-zigótico, ele é constitucional, porque o meu tecido foi formado errado por um erro de mitose ao longo da minha formação celular. Mas a mitose também pode acontecer sendo um clone
que eu nasci com essa divisão errada e minhas células são assim? Porque eu tive uma descompensação no controle do meu ciclo celular naquele tecido, fatores externos, quaisquer, que bagunçou o meu DNA, que bagunçou os meus cromossomos, e essa bagunça alterou o fenótipo da minha célula, porque uma célula dá origem a outra. E aí, célula alterada, dependendo dos genes bagunçados, cogênitos, oncogênitos, enfim, você tem ou a célula não morre, você tem um problema, ou essa célula não para de se proliferar nunca, você tem outro tipo de problema. Então, erros de divisão celular provocam erros cromossômicos que podem impactar a nossa saúde ou não. E se eu tiver um tecido com a trissomia do 21, sei lá, minha pele. Se eu tiver. A trissomia do 21 ela é um exemplo assim, muito radical, para a gente falar, porque a gente vê mosaicismo com questões clínicas afetadas. Uma trissomia constitucional num tecido que aquela informação genética que está a mais não tem impacto, eu não sei como eu nem fico sabendo se eu sou mosaico para algum tecido. A gente não sabe. Tem que fazer cariótipo para todos os tecidos? Não. Se eu não apresento nada. Mas se a gente apresenta clinicamente uma questão, uma doença hematológica, a gente precisa fazer o cariótipo. Porque essa conformação cromossômica pode direcionar o tratamento, o diagnóstico, o medicamento que vai ser usado. Então, esse é o fim, na verdade, do nosso estudo. Saber o que a gente vai identificar de alterado para direcionar a emoção dentro do espectro do paciente. Trouxe alguns exemplos, não vou ficar entrando em descrições clínicas, mas a trissomia do 13, ela é rara, ela é grave, a gente tem pouquíssimos relatos de uma sobrevida alta, normalmente a sobrevida é muito baixa, e os cariótipos mais comuns são trissomias, não são trissomias parciais, são 13 a mais, tanto no cariótipo feminino quanto no cariótipo masculino, 47XX mais 13. Grave, mas a gente já vê relatos de uma sobrevida com um tempo, mesmo que curto, maior, é a trissomia do 18. Então aqui também, no cariótipo feminino ou no cariótipo masculino, a gente tem a trissomia do 18. E aí você começa a ver que as trissomias, que são alterações cromossômicas severas, porque você está falando de um cromossomo inteiro, por mais que aquele cromossomo não seja rico em genes, esse cromossomo tem muito gene. Então tem muita trissomia que é incompatível com a vida. Tem cromossomo que trissomias é aborto já nos primeiros 3 meses. A mulher nem fica sabendo, está grávida, tem um sangramento esporádico lá e abortou. Porque tem trissomia que é realmente incompatível com a vida. Outras são compatíveis com a vida. Você tem uma gestação que passa no primeiro trimestre, você tem um nascido vivo, mas com um período pós-nascimento um pouco curto, mas é compatível com a vida, pelo menos dentro daquele período. E você vai vendo que conforme você tem clinicamente falando, menor impacto, conforme essa trissomia ela tem menor impacto na vida do indivíduo, você começa a ver que a frequência começa a ficar mais comum. Então a trissomia do 13, que é grave, do 18, você tem lá 1 para 5 mil, 1 para 6 mil, 1 para, dependendo do estudo, da época que foi feito o estudo, mas essa é a frequência média. Hoje, a trissomia do 21, a gente já tem aí 1 para 700. Então é muito comum. É que a gente encontra muito tal na nossa sociedade e com idade adulta, ou seja, com uma sobrevida alta. Por quê? Por mais que o cromossomo 21 seja, a gente considera o cromossomo inteiro, os genes do 21 têm todo o impacto, até que o Down tem infinitos acometimentos, mas não é tão severo quanto o 13, o 18 e outros cromossomos que aí são de fato incompatíveis com a vida. Tá? Trissomias mais raras e, por exemplo, o 16 muito incompatível com a vida,
trissomia do 8. Quando a gente pega mosaicismo, até que a gente tem indivíduos, né, com trissomia do 8, mas em mosaico. E trissomia do 9 também é uma trissomia bem grave, bem rara, mas são teoricamente outros cromossomos que fogem, né? Do 13, do 18, do 21, do X e do Y, que todo mundo fala, que a gente consegue acompanhar e tem uma aproximação dos estudos maior, mas existem outras trissomias que geraram indivíduos que têm estudo. Agora, outros cromossomos é incompatível mesmo, a gente não vai encontrar, a não ser que faça um cariótipo do produto de aborto, que aí você vê o material do aborto totalmente alterado. Quando a gente fala em cromossomos sexuais, a gente tem também alterações numéricas, esses cromossomos sexuais que são compatíveis com a vida. Né? A gente tem a síndrome de Klinefelter, os indivíduos masculinos apresentam um cromossomo X a mais. Tá? Pode ser mosaico, pode ser XXY, literalmente, né, íntegro mesmo, em todas as células, mas é uma síndrome, é um quadro genético compatível com a vida, em que a gente tem variação no número do cromossomo, daí nesse caso ele é um cromossomo sexual. A gente tem o triplo X, que são mulheres que apresentam um X a mais, né? E também numa frequência comum, um para 1000. Para acabar? 15 minutos, gente. Vai lá. E a síndrome de Turner, que é a 45X. A 45X, a gente vê uma frequência maior de 45X em produto de aborto do que 45X nascidos vivos. Então, conclui-se que 45X ela é grave. Não ter o X tem consequências graves que mais geram insucesso do que sucesso. Mas mesmo assim a gente tem aí uma frequência relativamente alta, né? 1 para 2.000, 2.500 mulheres, 45X, mas se a gente pegar essa frequência em produto de aborto, é a alteração sexual, é a alteração cromossômica mais vista em produto de aborto. Então, assim, temos nesses estudos, muitas mulheres têm mosaicismo, mas ela é mais severa, ela gera mais insucesso do que sucesso, embora a gente tenha alguns relatos de sucesso por aí. Tá, agora a gente vai falar de alterações cromossômicas estruturais. No caso desses abortos, seria interessante fazer um citogenético para provavelmente detectar algo. Cariótipo, ele é indicado para casais, aí não é só mulheres, é casal, para aborto doente. Então, assim, você vê em estudos de cromossômico em casais com histórico de aborto recorrente, principalmente de primeiro trimestre, que a chance de ser genético quando o aborto é de primeiro trimestre é maior do que mais tardio. O impacto genético acontece já no início da gestação. Mas a gente vê, sim, alterações cromossômicas balanceadas, translocações que, teoricamente, não teve impacto no funcionamento de alguns genes, mas que quando você passa essa translocação para o gameta, né, para gerar uma vida, você está levando um material a mais ou a menos de um cromossomo. E aí, lá no seu futuro filho, pode ter consequências. Então, sim, aborto de repetição. O que acontece é que em alguns lugares, 2 abortos de repetição de primeiro trimestre já é indicativo, tem lugares que esperam que você ter 3 ou 4, aí você tem. Mas aqui no Brasil, se eu não me engano, 2 já, os médicos já encaminham para cariótipo. Tá, alterações cromossômicas agora estruturais. A gente vai falar do tipo de alteração que envolve erros na estrutura de um cromossomo. Então agora a gente não está mais falando
de cromossomos a mais ou de pedaços grandes, né, de cromossomos a mais. A gente está falando de pedacinhos a menos, pedacinhos a mais, pedacinhos trocados, desorganização. A gente chama assim de desordem. Desordem não tem uma tradução na Bíblia, mas é um rearranjo cromossômico que não vai impactar no número final de cromossomos dentro daquele cariótipo. E aí a gente tem duplicações, deleções, duplicações, inversões, isocromossomo, cromossomo e anel em azul, porque eu escolhi essa cor, e considerando esse tipo de alteração envolvendo um único cromossomo. É no cromossomo específico que pode acontecer todas essas alterações. Quando a gente tem erros que envolvem mais de um cromossomo, translocação e inserção. Tá? Esses são os tipos de alteração. E a gente chama de um cariótipo complexo quando tudo isso aqui, ou parte de tudo isso aqui, está presente. Então a gente chama de cromossomo com anomalias complexas. Translocação, inserção, um monte de coisa. Tá? Para a gente começar a falar então de deleção ou de duplicação, eu preciso lembrar vocês de uma questão de estrutura genômica. Então, dentro das sequências do DNA, certo? Em que algumas vão dar origem a transcritos, outras foi considerado lixo por muito tempo e a gente sabe que não é, e outras são sequências chamadas de low cop repeat, ou seja, são sequências curtas de repetição. E essas sequências, elas têm homologia, porque elas estão nas duas fitas, né, nas duas moléculas de DNA, e elas têm uma altíssima identidade. Ou seja, as sequências de base que eu tenho neste LCR é muito similar ao que eu tenho neste LCR. E obviamente eles têm as sequências homólogas, né? Eles estão presentes na outra fita. Mas, por eles terem essa alta especificidade, alta identidade, e homologia, eles costumam ser pontos de quebra dentro do cromossomo. Por quê? Vamos pensar no ciclo celular. Primeiro os cromossomos se pareiam, os seus pares, encostam suas cromátides, aí rola os crossing, rola a troca e depois isso separar. Neste juntar e trocar, tem muita ação dessa homologia e dessa identidade dessa sequência. O problema é quando isso acontece de forma errada. Quando acontece de forma errada, eu tenho deleções e duplicações dos cromossomos. Então, o evento biológico, o fator biológico que mais contribui para esse tipo de alteração é a presença dessas sequências chamadas de LCRs ou low copper repeats. Então eu tenho uma cromátide em vermelho, uma cromátide em azul. Eu tenho os blocos de LCR, chamados de A, B, C e D. Ou seja, eles são muito iguais uns aos outros e tem a sua parte de homologia. O problema é quando eles, por questões de identidade e homologia, se pareiam de forma errada. Por exemplo, o LCR-A, que era para estar pareado com o A no seu homólogo, né, na sua molécula homóloga, porque eles são muito iguais, ele se pareou com B. E LCR, eu falei, LCR a gente é ponto de quebra, é ponto de recombinação. Então eu vou ter aqui uma recombinação entre o A e o B, então eu vou ter uma fusão de A com B, mas, ao mesmo tempo, este pedacinho do A aqui foi perdido. Ou, esse aqui não ficou sem par? O material genético sabe? Tudo que acontece de errado, ele tenta corrigir. Igual a gente em prova, tudo que a gente não sabe, a gente tenta colar. E esse tentar colar, ele cola uma nova, ele constrói uma nova parte. E aí eu tenho uma duplicação desse trecho. Então, uma recombinação errada entre esses LCRs, eu tenho o efeito de deleção e o efeito de duplicação. Isso
pode acontecer entre homólogos ou dentro da mesma cromátide. Ao invés do cromossomo parear bonitinho assim, eu tenho que o Z do cromossomo vermelho pareou, por homologia e identidade, o X do próprio cromossomo, da própria cromátide. E aí quebra. Quebrou, eu troquei a ordem, porque ele se reconstitui, né? Quebra, mas é uma. Como é dentro, só quebra, mas continua na molécula, né? E aí eu tenho uma inversão. Então, erros de homologia também dá inversão. Simplesmente porque ao longo do genoma é importante ter, tem que ter, e que bom que tem os LCLs, porque eles são pontos de quebra e tal. Mas, quando está errado, temos consequências. E aí aqui um outro exemplo, então, igual o anterior, só que está na imagem, eu não quis tirar, mas aqui a gente mostra, então, quando a gente tem um rearranjo intercromossomo, né, que você tem a troca entre cromossomos, dando deleção e duplicação, intracromossomo, ou seja, você tem uma única cromátide de um cromossomo recombinando e não cromátides de cromossomos diferentes. Você tem cromátides de recombinação na cromátide do mesmo cromossomo, tanto para dar origem, dando origem a deleções e duplicações, quanto você tem também aqui a questão da formação em anel, porque se esse pareamento for. Você consegue entender que esse aqui está. Deixa eu voltar. Esse, ó, 1, 2, 1, 2, certo? 1, 2, 1, 2. O segundo subiu, certo? E trocou, dando deleção desse ou duplicação desse. Pronto. Aqui, 1, 2. O 1, 2 foi que o segundo, ele não trocou com a cromátide irmã, ele trocou dentro da própria cromátide. E aí você tem, dando esse pedacinho deletou, ou esse pedacinho fusionou e virou um cromossomo anel. Óbvio, ele só vai segregar para outras células também por mitose, aquele cromossomo anel, se ele tiver sem cromo. Se ele não tiver sem cromo, ele vai acabar virando um marcador daquela célula, nem sempre a gente vai ver, ou vai ser perdido, né? A gente não vai identificar. Mas para você ver um cromossomo, um marcador igual, frequente, em muitas células ele precisou ter. Cromossomo marcador não, cromossomo em anel, ele precisa ter centrômero. Senão ele não segrega, porque o fuso vai no centrômero para jogar na célula nova. Alguns exemplos, então, de deleção do 5, né? Então a gente tem aqui a deleção de 5p13, que é o nome dado para cada região cromossômica, né? Então a gente tem um ISCN, nosso livro de cabeceira do ciclo de exercício, em que ele dá endereço para cada banda cromossômica, né? Então braço, região, região, banda, subbanda, enfim. Então, dois exemplos aqui de uma deleção do 5, de uma deleção do 13, né? Aqui, quando tem essa barrinha, é o ideograma, né? Que é um esquema representativo das bandas dos cromossomos. Então, dois exemplos de deleção. A gente tem aqui, bem lembrado, tá? Quando a gente fala em deleção cromossômica, a deleção ela pode ser no meio do braço ou do meio para baixo, né? Então, no meio do braço a gente tem intersticial, e quando a gente tem de um ponto para baixo, dali para baixo subiu, a gente chama de deleção terminal. Mas, por mais que você tenha uma deleção terminal, o cromossomo precisa ter telômero. Então, acredita-se que ou essa deleção que a gente acha que é terminal, ela não é, porque ela quebrou um pouquinho para cima do telômero e o telômero continuou naquela cromátide deletada, ou a própria cromátide reconstitui o seu telômero, porque telômero é uma proteção do cromossomo. A gente precisa, para ter uma estabilidade, o telômero ele tem uma função, ele não varia todo. Então não dá para ficar sem telômero. Então acredita-se que ou a gente acha que é terminal, mas não é, e o telômero continua
continua ali, ou a própria cromática reconstitui um telômero novo. Alguns exemplos, desculpa a qualidade, no computador o print da tabela estava mais bonitinho, mas algumas síndromes de microdeleções, você vê que esse evento acontece ao longo de praticamente todos os cromossomos, tem uma microdeleção, tem uma deleção associada a uma patologia. Duplicação, a gente está falando de um trecho de um cromossomo a mais, ou seja, repetido, né? Não é a mais que eu não sei qual é, ele é a mais idêntico ao anterior. Então aqui eu tenho uma duplicação do cromossomo 15, ali a região ali, ó, em 15, Q24, Q26.3, a gente lembrando que a leitura do endereço, né, dessas bandas, da posição física dos cromossomos é em numeral e não Q24, Q26.3, não, Q24, Q26.3, tem que falar o ponto. Mas a duplicação é isso, é um pedaço que está a mais do mesmo cromossomo. Também me desculpa pela qualidade do print, estava melhor no computador, mas também as duplicações elas ocorrem ali em diversos cromossomos, a gente tem duplicações associadas à patologia. Inversão, a gente já viu o mecanismo de inversão, a gente já viu o mecanismo de inversão, e aí, voltando à sua pergunta, às vezes também o casal não tem uma alteração estrutural patogênica, vamos dizer, mas ele tem alterações estruturais benignas. Então, um portador adulto saudável pode ter tanto uma inversão de 9, quanto uma inversão de 2, quanto uma inversão de 1, em lugares específicos, que já tem estudo dizendo que clinicamente isso não afeta o indivíduo. Mas, voltando na divisão celular, formando gameta, primeiro parelha, para depois separar, se eu estou encostando coisas fora de ordem, eu posso impulsionar a probabilidade do erro, ou seja, eu posso aumentar o risco. E aí então tem trabalho que traz que quando o indivíduo adulto saudável apresenta algumas inversões, tanto essa do INV9 aqui, que é na região centromérica, quanto a do 2, que também é na região centromérica, e tem outros, que vale SCI, tem outras inversões que teoricamente não tem impacto clínico no adulto saudável, pode aumentar o risco de promover gametas alterados, porque você vai estar pareando coisas fora de ordem. Mas as inversões, isso são duas quebras dentro da cromática, pelo mecanismo que a gente acabou de ver, pela homologia e identidade dos LCRs, e no final das contas só inverter o sentido. As inversões, para a gente ter, aí aqui é um esquema não mais da estrutura do genoma, ou seja, da posição daqueles LCRs, mas sim como que um cromossomo precisa parear com o outro quando ele está invertido. É formada essa estrutura de cross, mas tem um outro nome, esqueci. Mas é isso, você tem, pega essa cromática aqui, ela está inteira, daqui até aqui, certo? Só que as cromáticas irmãs, dentro, elas só sofreram uma dobra, porque senão a gente não consegue, o material não consegue ficar pareado região com região. Por exemplo, o ponto A com o ponto A, o ponto B com o ponto B, o ponto C com o ponto C, o ponto D com o ponto D. Então, é isso. Ter uma inversão, você muda a forma desses cromossomos parearem. Então, você pode aumentar o risco de erro meiótico. Tá? Mas você tem, então, a ocorrência de inversões. Acho que já está me dando sinal que eu tenho que parar de falar. Aqui é o mesmo exemplo, só que num exemplo, numa situação, eu tenho inversão que envolve o centrômero, chamadas de pericêntricas, e em outros exemplos eu tenho a inversão dentro de um braço cromossômico que não envolve o centrômero, e são chamadas de pericêntricas. Tá? É só uma questão de nomenclatura de acordo com a posição.
E isocromossomo, ele é formado pela quebra errada, segregação errada dos cromossomos, e o isocromossomo ele é constituído de duas partes iguais, de dois braços cromossômicos iguais. Tá? Se a gente quebrar no centrômero propriamente dito, eu posso ter um isocromossomo de P ou um isocromossomo de Q, tá lá no final do exemplo. Se eu quebro no meio das duas cromátides de cromossomos homólogos, eu vou ter um cromossomo com um braço igual ao outro, mais de um cromossomo homólogo, os dois homólogos. E se eu quebro dentro do mesmo cromossomo, né, as duas cromátides dentro do mesmo cromossomo, eu vou ter um final cromossomo com dois braços iguais. A diferença aqui é que este isocromossomo ele vai ter braços formado por braços homólogos iguais, mas por braços homólogos. E este aqui ele vai ser formado pelo mesmo, ele vai ter dois braços do mesmo cromossomo. A constituição genética deste para este, embora os dois são de braço curto do cromossomo 10. A diferença deste para esse é que aqui eu vou ter braço curto do 10 e braço curto do homólogo do 10. Alericamente falando, um cromossomo é diferente do outro. Como eu tenho nesse outro exemplo um braço curto do 10 com o mesmo braço curto do mesmo 10, eu tenho a mesma constituição alérica entre os dois homólogos. Isso, na hora de expressar expressão gênica, a gente pode ter uma consequência diferente. O impacto clínico deste para este pode ser diferente. Questão que pelo cariótipo a gente não consegue definir, saber o que é um e outro. Mas, biologicamente, o efeito pode ser diferente. Totalmente, pensando na genética, totalmente diferente. Você perde uma boa parte dos alelos dentro, você perde todos os alelos, a variabilidade alélica dentro daquele braço, daquela região cromossomica. Translocação é quando a gente tem a troca, só o rearranjo dos pedaços cromossômicos. Então, um cromossomo aqui, 11, vai para o 22, o do 22 vai para o 11. Tá? Então, as translocações é só a troca. Também acontece quando a gente tem pareamento pelos LCRs de cromossomos não homólogos. Então, o cromossomo 2 não é homólogo a 10. Mas se existir um pareamento e uma troca ali, você tem uma translocação por troca de fragmentos de cromossomos não aléricos. E uma inserção é quando você tem, fala assim, a translocação ela é recíproca ou não recíproca. A translocação recíproca é o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 1, mais 2 minutos e meio. 1 vai para o 2, 2 vai para o 1, e o 1 vai para o 2 vai para o 1, 1 para o 2 vai para o 1, os dois trocando, e a inserção é quando só 1 vai para o 2. Então é uma translocação não recíproca, ou seja, não tem essa reciprocidade, que é chamada de inserção, mas por muito tempo ficou como inserção, translocação. Não foi fácil para a genética de descobrir isso aí, não. Olhando esse derivativo assim, você não diz que esse pedaço veio do 11, não. Assim, teve que fazer mais exames, né? Então, dependendo da qualidade do cromossomo, no sentido de quantidade de bandas, quão nítido é o material para você chegar a essa conclusão, é muito comum só para a sua genética laudar translocações. Agora, tem situações que não, você interroga, você não descreve o que está acontecendo com uma translocação, você joga para o marcador, fala, isso aqui é um cromossomo que eu não sei a origem, você joga lá para o marcador. Você não precisa automaticamente dar nome aos outros. É dúvida. Estou no último slide, mas é porque eu tive que responder 5 dúvidas. E aí, as translocações, se a gente não faz o cariótipo, se a gente não fizer os nossos cariótipos, a gente não sabe se a gente tem uma translocação. E óbvio que translocação não é sentido de alteração cromossômica com efeito clínico. Tanto é que tem muito adulto saudável com translocação
translocação. A consequência vai ser quando tentar gerar uma prole, quando tentar fecundar um gameta alterado. Mas a gente não sabe se a gente tem translocação equilibrada aqui. E mesmo treinando gameta, vai ter casos também que você não vai passar de uma E nem no filho você pode passar aquele gameta, se nós não vimos que faz gameta normal, gameta alterado, você pode fecundar um gameta, ter translocação, fecundar um gameta normal, e nem vai saber. Mas na oncohematologia é muito comum as translocações. Então a gente vê translocação em LMC, em LNA, em mieloma. Quase todas as doenças a gente vê translocação, a gente vê as translocações se repetindo, então tem as translocações comuns, então LMC 922, LNA 821. Então tem várias alterações, translocações que definem o diagnóstico daquela doença. E aí, é Lucas. Ele não está mais, mas aí o Lucas comentou no CADAF a questão de fazer um fiche direto. Então, assim, na parte oncológica, em que detectar determinada alteração ela é definitiva até para a sobrevida do paciente, porque numa LPA, numa poliomielocytite aguda, o risco de vida dele é maior do que numa LMC, mesmo se você estiver fazendo o diagnóstico. Em teoria, esse é o cenário. Você precisa passar à frente. Então, para as sondas, para as regiões comuns de translocação, de deleção, a variabilidade de sondas de fiche é muito comum. As empresas têm um portfólio amplo para identificar as translocações, seja por cromossomos, sondas, por exemplo, aqui, esse exemplo aqui da 1114. Então a gente tem uma marcação, duas marcações que tem 214 e duas marcações que tem 211. E aí, obviamente, se tiver uma translocação, na mesma estrutura física que é o cromossomo, você vai ver os dois tipos de sinal. Para concluir que eles estão ligados ali. Rolou uma translocação. Ou, como a Luísa não, a Júlia, como a Júlia falou das sondas de fusão, elas são construídas juntas e quando tem a translocação, você enxerga elas separadas. Vai depender do manual. Quem me perguntou da... Foi você? Não, foi você? Que eu falei do manual da altura das sondas? Olha, quem me perguntou, eu falei, é importante saber como essa sonda é construída, para saber como ela é interpretada. Então, uma mensagem para a gente finalizar a aula, que se você tem familiaridade com o conteúdo, se você tem familiaridade com a técnica, se você não tem, isso não pode ser uma barreira para a gente que trabalha com vidas, para a gente que trabalha no diagnóstico, para a gente que quer entregar o melhor. Então, a colaboração, o aprendizado mútuo são essenciais para o sucesso. Acredite no seu potencial e esteja disposto a enfrentar desafios com determinação. Eu acho que estamos todos aqui nessa jornada com este fim, porque no final é o que a gente sabe, que a gente vai aplicar e que a gente vai mudar a vida de um paciente. Tá bom? Então, basicamente é isso. Meu e-mail da Molecular Biotecnologia, consultoria molecular Brasil.com.br e meu telefone 31. Tá bom?